Atos dos Apóstolos, capítulo 25. Mas esse capítulo é uma continuação de toda a narrativa de Lucas a respeito da prisão de Paulo em Cesareia. O capítulo 24 termina com Félix, o antigo governador, o atual governador no capítulo 24, mas antigo porque Festo toma o seu lugar no início do capítulo 25. Paulo passa por aquela audiência, em Cesareia, os seus acusadores voltam para Jerusalém e Félix deixa ele preso durante 2 anos. Félix sai do governo da Judéia e entra Festo. Festo assume o governo no início do capítulo 25 e a primeira coisa que faz é ir para Jerusalém, uma vez que Jerusalém era a capital da Judéia. E em Jerusalém, ele é abordado pelos acusadores do apóstolo Paulo, que 2 anos depois reclamam com Festo e pedem para que a causa fosse revista, e Festo dá a seguinte sugestão para essas autoridades, para que voltassem com ele para Cesareia, para que então ele pudesse abrir audiência e ouvir os acusadores e ponderar a respeito do que faria com o apóstolo Paulo. Então, o capítulo 5, ele resume, tem uma narrativa continuada desses eventos todos, e então tem a ida de Festo a Jerusalém, o retorno de Festo com as autoridades judaicas, aí acontece uma primeira audiência, ali no capítulo 25 com Festo como presidente, e depois uma segunda audiência ainda, porque o apóstolo Paulo, na primeira, faz aquilo que é bem importante nesse capítulo, que é recorrer a César. Então ele apela para César no capítulo 25, na primeira audiência que ele tem com Festo. Isso muda todo o quadro, porque as autoridades judaicas queriam matá-lo e Festo ponderou a possibilidade de enviar Paulo para Jerusalém para que ele fosse julgado segundo os costumes religiosos do judaísmo. Paulo sabia que ele seria morto se isso acontecesse. Então, diante dessa possibilidade, ele apela para César. Festo aceita a apelação e resguarda Paulo ali em Cesareia, e os seus acusadores retornam para Jerusalém. E no capítulo 25 tem ainda uma segunda audiência, agora com a presença do rei Agripa II. E finaliza o capítulo 25 com uma explanação de Festo para o rei Agripa II a respeito de todo o caso do apóstolo Paulo. Muito interessante o que vai acontecer no capítulo 26, no próximo vídeo, quando Paulo dá o seu argumento, faz a sua defesa, e diante do rei Agripa, que era de sangue judeu, que conhecia a cultura judaica, os costumes judaicos, a história, conhecia dos profetas, Paulo faz uma argumentação espetacular, e é um capítulo que vale a pena você ler assim lentamente, tendo o cuidado de imaginar toda a cena e toda a sabedoria do apóstolo Paulo no tratar da sua própria defesa. Muito bem. O que eu destaco para você no capítulo 25, depois de discorrer a respeito dessa narrativa continuada que Lucas faz neste capítulo, falar para você dos personagens que Lucas destaca neste capítulo. Ele menciona um pouquinho antes, no capítulo 24, a pessoa de Drusila. Drusila era a esposa de Félix, o antigo governador da Judéia antes de Festo. Ok? E Drusila é mencionada no final do capítulo 24, também Félix, mas já no capítulo 25 você encontra um outro personagem que é o Agripa, é o rei Agripa. Esse rei Agripa é o rei Agripa II, filho do rei Agripa I do tempo
que aconteceu a crucificação de Jesus. Embora o nome seja o mesmo, mas este rei Agripa, de Atos 25, é o filho daquele rei Agripa da crucificação. Também tem uma tal de Berenice. Na narrativa do capítulo 25, o rei Agripa II está junto com Berenice, eles chegam juntos, eles estavam como que casados. E isso é muito interessante porque tanto a Berenice, quanto o rei Agripa II, quanto a Drusila, esposa de Félix, esses três eram filhos do rei Agripa I, de mães diferentes, mas esses todos eram meio-irmãos, ou seja, o rei Agripa II estava amaziado com a própria meia-irmã neste capítulo 25. E dá para ter uma ideia de como a cultura romana, a cultura familiar, foi deteriorada no contexto romano, no Império Romano, uma herança espiritual de toda a degradação da moral e da família que eles receberam da Grécia, ok? Era assim também na Grécia. Isso é uma informação que deve enriquecer a tua leitura. Uma outra informação histórica que Lucas tem um cuidado de relatar aqui é quanto a entrada de Festo. Nós sabemos que Festo ele foi governador da Judéia por 2 anos apenas. Ele inicia o seu governo ali no ano 60 e 2 anos depois ele morre. Ou seja, assim que ele chega no governo da Judéia, no capítulo 25, nós temos a certeza de que estamos no ano 60. Ou seja, Paulo ele finaliza a sua 3ª viagem missionária, passa por Cesareia antes de chegar em Jerusalém, é preso em Jerusalém, volta para Cesareia para ser julgado e fica 2 anos lá. Então isso nos dá uma certa precisão cronológica nesses eventos aqui relacionados com o apóstolo Paulo. Essa informação é bastante importante. Então nós podemos praticamente afirmar que nós estamos no ano 60 aqui no registro do capítulo 25 de Atos, ok? E a partir daqui, no próximo capítulo, então, aquela defesa de Paulo diante do rei Agripa, muito interessante, certamente você vai gostar. Espero que você tenha gostado dessas observações. O capítulo 25, como dissemos, é uma narrativa continuada, então você somente vai lendo, vai verificando os fatos. Para finalizar, chamo a sua atenção para o verso 19, que é um texto muito interessante, que na seção aqui deste capítulo, em que Festo está passando todo o caso para o rei Agripa, ele faz esta afirmação no verso 19, está escrito assim: traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente um certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. A curiosidade aqui é que é engraçado essa afirmação de Festo a respeito de Jesus, de como ele tinha ficado chocado com todo o caso, né, da acusação do apóstolo Paulo. Aliás, Festo expressa isso para o rei Agripa, que ele ficou impressionado com toda a situação e também impressionado com a argumentação e defesa do próprio apóstolo Paulo, e eles nunca achavam um motivo que justificasse nem sua prisão, menos ainda sua morte. E por isso que ele foi, de alguma forma, resguardado pelo Império Romano. Jesus disse que ele iria para Roma, e os judeus queriam matá-lo, e já teriam feito isso se Paulo não tivesse sido preso pelos romanos. O que, na verdade, parece, numa leitura mais desatenta,
Parece que tudo está acontecendo muito errado com o apóstolo Paulo. Mas o que está de fato acontecendo é que o apóstolo Paulo está sendo resguardado pelo próprio Império Romano de ser morto pelas autoridades judaicas. E isso vai acontecer por muitos anos, até que ele chegue em Roma, e em Roma cumpre o seu ministério que Deus tinha falado com ele, que Jesus tinha falado com ele em Jerusalém, antes dele ir para Cesareia, ser julgado e preso ali por Félix. É isso, faça uma boa leitura do capítulo 25, Deus te abençoe nessa leitura, muito mais palavra, muito mais fé e ação, muito mais atos de amor. Deus te abençoe.